Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo desse canal Nas Pegadas de Paulo de Tarso, nesse projeto Nas Pegadas de Paulo de Tarso, que tem duas vertentes, como eu sempre lembro. Uma é fazer o estudo dos conceitos de iniciação espiritual, principalmente a iniciação das civilizações antigas, dos povos antigos, e trazer esse conceito, fazendo um cruzamento sobre aquilo que nós aprendemos com os conceitos hebraicos, cristãos e espírita, para poder, assim, trazer uma visão mais ampla de iniciação nas nossas vidas. A outra vertente também é sobre a difusão dos conceitos espíritas, espiritualistas, espiritistas, espiritual, né? Através do Clube do Livro Espírita, que temos também esse projeto de difusão dessa mensagem e dessa renovação através dos livros escritos que trazem reflexões profundas, valorosas para o nosso dia a dia, para nós mesmos e para as nossas ações, atitudes e palavras. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre, sem mais delongas, como eu sempre gosto de falar, vamos estudar um pouquinho ainda sobre o Egito Antigo. Nós estamos estudando esse módulo do Egito Antigo, um projeto de escola continuada, escolas iniciáticas do passado, e falar um pouco sobre o Egito Antigo. Lembrar sempre dos nossos objetivos, isso vai estar sempre aqui pautado, para nós não perdermos o nosso norte, né? Os objetivos é estudar os conceitos iniciáticos em grupo, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho através do nosso testemunho. Essa frase é muito importante, né? Trazer aquilo que nós estamos pegando como vivência prática e levar para a sociedade em forma de testemunho. A agenda dos nossos encontros, então, no dia 28/8, nós nos encontramos para estudarmos, né, a parte 1 desse livro aqui, A Tábua de Esmeralda, que vai falar sobre a história, né, dessa tábua de esmeralda, que no livro é da página 6 à página 34. Então, esse 13º encontro, onde que nós nos reunimos para podermos trocarmos ideias sobre o livro, sobre esses conceitos, o que nós pensamos, pesquisamos, achamos, e foi muito interessante. E esse vídeo, ele é decorrência dos encontros. Então, o encontro já foi no dia 28 e no dia 21/8, perdão, e agora nós estamos moldando aqui o vídeo sobre o que foi discutido nesse encontro, nesses estudos. Essa primeira frase aqui está também no livro, vai ser pautada aqui em todas as os nossos vídeos, nossas reuniões, nossos encontros, que fala o seguinte, que o autor do livro trouxe, né? A coisa mais bonita que podemos experimentar é o mistério. Ele é a fonte de toda a ciência e a arte verdadeira. Aquele para quem a emoção é uma estranha, que não consegue mais se maravilhar por um momento e se envolver com o fascínio, é como morto. Seus olhos estão fechados. Essa frase é de Albert Einstein. Muito bem. Então, no encontro passado, no vídeo passado, nós trouxemos uma provocação, entre aspas, aqui, ou uma ideia da gente conhecer, né, sobre Enoque. Nós falamos, quem que é Enoque? Livro de Enoque. É muito interessante nós pesquisarmos e abrir os nossos horizontes, porque às vezes temos na nossa mente que o que está escrito na Bíblia foi só aquilo, ou o que está escrito no Novo Testamento ou no Velho Testamento é só aquilo, o que está dentro dos conceitos espíritas é só aquilo, e tem muitas coisas em paralelos sendo
foram trazidas, tratadas, faladas, que muitas vezes saem do conhecimento comum. Então, por isso que esses grupos de estudo é bacana, porque dá a possibilidade para que nós possamos emergir nesses conceitos, nesses conhecimentos e dilatar um pouco mais a nossa visão para favorecer e nos auxiliar nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos sentimentos, na nossa evolução. Então, na primeira parte do livro, que ele vai falar lá desses capítulos que nós estamos estudando agora, do livro, vai falar sobre a transmissão do conhecimento celeste. Então, Enoque é uma personagem bíblica bem interessante, é bíblica ainda, né? Nós sabe quem é Enoque? Muitos do nosso encontro lá não conhecia Enoque, muitos nunca ouviu falar nem de Enoque, nem de livro de Enoque. Então, trouxemos aqui para poder difundir um pouco esses conhecimentos, que é bem interessante, né? Vocês veem, ó, o Enoque com Q-U-E, ou Enoque com o C mudo, né? Em hebraico, quer dizer iniciado ou dedicado. E, por incrível que pareça, ele é um dos patriarcas, só que ele é pouco mencionado, né? Na Bíblia, até no Velho Testamento, ele é pouco mencionado, assim, com uma certa expressão, apesar de ter várias passagens bíblicas falando de Enoque, ele é pouco mencionado. Por que ele é um patriarca? Porque ele está, né, é uma personagem bíblica e ele está inteiramente ligado, né, a genealogia, vamos falar assim, bíblica dos patriarcas, e a gente vai ver isso, que é muito interessante. Então, é uma personagem bíblica, né, na escritura cristã, até na escritura cristã, né, do cristianismo, pertence, segundo os escritos judaicos, à 7ª geração da família de Adão, vai vendo, ele é da linhagem de Adão, né, quando a gente vai ver a genealogia, então ele é filho de Jared, e ele é pai de Matusalém, avô de Noé. Então, vai vendo só como que Enoque está ligado a Noé, né? Noé todo mundo vai lembrar, que é fácil, né? Matusalém um pouco menos, mas Noé todo mundo vai lembrar, por causa da arca de Noé, do dilúvio. Então, esses conceitos ficam muito gravados na nossa mente, mas ele está ali na genealogia patriarca do judaísmo, né? Do povo hebreu. Muito interessante. E o livro de Enoque, ele é um livro, né, chamado Enoque 1, grandemente conhecido pela versão em etíope, e mais tarde pelas traduções gregas dos capítulos, né, bem como de algumas citações importantes feitas por Jorge Centilo, autor bizantino, que teria sido escrito por Enoque, ancestral de Noé, contendo profecias e revelações. Então, a gente vê aqui do lado que temos um manuscrito, né, desse livro de Enoque, em grego, é muito interessante, que é num papiro, então seria no grego ali, quando já estava no período egípcio, vamos chamar assim, mas é mais no período depois da conquista de Alexandre o Grande, né? É conhecido como período ptolomaico, lá onde os faraós eram descendentes, entre aspas, de Alexandre, né? Os generais, né, de Alexandre, após a sua morte, que assumiu a postura do faraó. Então, entrou um período faraônico ptolomaico. Muito interessante. E esse papiro aí, a gente encontra ele, né, na biblioteca lá de Michigan, da Universidade de Michigan. São papiros encontrados e datados, né, no século IV depois de Cristo. Então, a gente vê que temos evidências físicas sobre esse livro de Enoque, e veremos que temos muita evidência física do livro de Enoque. Então, o livro da Tábua Esmeralda, que nós estamos estudando, o autor ele vai trazer sobre a transmissão do conhecimento celeste. Então, ele vai fazer
várias pontuações sobre essa transmissão, mas aqui nesse slide eu quis trazer, criar aqui um parênteses, né? Eu quis trazer algo bem interessante, porque a gente vai vendo as diferenças, né, da Bíblia católica, da Bíblia protestante, da Bíblia Septuaginta e também da Bíblia etíope. Então, essa Bíblia etíope, qual que é a diferença dela para as outras? Tem várias diferenças entre umas, mas a principal diferença da Bíblia etíope, da Bíblia católica, protestante, Septuaginta, ela é a quantidade de livros. Então, que a gente vai lembrar assim, ó, que quando a gente fala em Bíblia, a Bíblia é composta por vários livros. Então, cada divisão da Bíblia é considerada um livro. Por isso que a gente está aqui falando aqui para trás do livro de Enoque, tá? Então, quando a gente vai na Bíblia, se a gente pegar lá Evangelho segundo Mateus, é o livro de Mateus. Evangelho segundo Lucas, é o livro de Lucas, poderíamos chamar assim. A gente não tem esse hábito de chamar livro de Lucas, a gente chama Evangelho de Lucas, né? Nós não vamos chamar lá livro de números, ou a gente não chamamos livro de, sei lá, do Êxodo, a gente chama que é o Êxodo, mas tem essa denominação, né? O livro, que é uma parte que está na Bíblia, é constituído de livros. Então, a Bíblia etíope, ela tem a maior quantidade de livros. Então, tem livros na Bíblia etíope que nós não temos na nossa Bíblia comum aqui, protestante, católica, Septuaginta. Não temos. Então, nesse sentido que eu quis trazer esse recorte aqui para a gente poder entender que, às vezes, nem tudo que nós estamos lendo é o que tem em outros lugares que foram escritos em outras épocas, em outras eras. Tudo bem? Muito bem. Então, essa transmissão do conhecimento celeste, o autor vem falar para mim, vem falar para nós, né, que na antiguidade, em algumas regiões, como no Oriente Médio, no Egito, na Mesopotâmia, acreditava-se que um Deus, aqui o Deus aqui está maiúsculo porque todo o meu texto é maiúsculo, mas no livro ele traz um Deus com esse D minúsculo, poderia escrever um conhecimento secreto em uma tabuleta celestial. Então, aí vem essa ideia da transmissão do conhecimento celeste através de tabuletas celestiais. Então, a gente vai ouvir esse termo da tabuleta celestial e vamos ter alguma referência. Quando a gente vai na Bíblia protestante, na Bíblia católica, né, essas que a gente usa normalmente aqui, nós vamos lá no livro do Êxodo, de novo, nós estamos falando de livro, porque é assim que se denomina, então nós vamos lá no Êxodo, no capítulo 31, no verso 18, vai ter um relato em que Deus dá a Moisés a tábua, a pedra das Escrituras, a tabuleta das Escrituras. Então, seria essas tabuletas celestes no livro de Êxodo, já está ali. Deus escreveu pelo próprio dedo dele, é o que está escrito no texto bíblico. Então, através do dedo de Deus, ele fez a escritura na tabuleta ou na pedra, ou na tábua, é o que nós estamos estudando aqui. Então, essas tradições, né, que vêm do passado bem remoto, ele colocou lá. Se nós formos no segundo livro de Macabeus, nós vamos também encontrar referências sobre tabuletas celestiais. São as leis que são colocadas, ou os guias, ou os princípios que são colocados ali, que vão servir para nortear, para guiar determinadas, né, condutas ou civilizações ou povos, ou até nós hoje, quando estudamos isso, também serve para fazer esse guiamento, né? Essa rota, para que lado que eu vou. Se a gente pegar no livro dos Jubileus, também tem menção a tabuletas celestiais, e no livro de Enoque também. Agora, onde que eu encontro esse livro de Enoque, o livro dos Jubileus e o segundo de Macabeus?
apenas na Bíblia etíope. É lá que esses livros são contemplados. Por isso que a Bíblia etíope, ela é a maior Bíblia que nós temos, porque ela tem muito mais livros do que as outras Bíblias que foram tirando esses conceitos, e é muito interessante a gente ter essa visão, esse conhecimento que muitas vezes a gente acaba nem passando perto. Muito interessante. Então, esse conceito da transmissão dos conhecimentos celestes através de tabuletas celestiais, aonde um Deus traz o seu conhecimento, as suas leis, os seus ensinamentos, né, para a humanidade através dessas tabuletas. E nesses 4 livros temos menções sobre tabuletas celestiais. Vamos agora partir para a parte do livro que vai falar sobre lendas e mitos sobre a origem da Tábua de Esmeralda. Então, Tábua de Esmeralda, né, textos místicos atribuídos a Hermes, datam do século 3 e 2 a.C., descoberto pelo historiador A.J. Homeward e Julius Ruska, uma versão em árabe, né? Então, as versões em árabe foram descobertas também por esses 2 pesquisadores, né, por esse historiador. Eles foram descobertos. Só que hoje já temos, depois disso, né, já conhecimento de mais de 20 manuscritos árabes que citam a Tábua de Esmeralda, ou que citam o conteúdo de alguma forma do que está escrito na Tábua de Esmeralda. O livro vem trazendo essa menção. Esse livro é muito legal para quem gosta de pesquisar, porque ele traz muita referência, mas muita referência mesmo. É tudo pautado em cima de pesquisadores, escritores, ele vai colocando as referências e cada um de nós vai formando nossos conceitos de acordo com o nosso entendimento e a nossa vivência. Então, ele vai trazer aqui sobre a origem da Tábua de Esmeralda, né? Várias referências que eu estava falando, nomes de pessoas e de estudiosos, de cientistas, de pesquisadores, de escritores, religiosos, que citam, de certa forma, a Tábua de Esmeralda, porque essa parte do livro está tentando trazer ou traz, né, nem tenta, traz uma rebuscada referência sobre isso para a gente não ficar na coisa mítica, né? Apesar da tábua em si ser uma coisa mítica, uma tábua de esmeralda possivelmente não deve ter existido, é uma simbologia, né? Uma metáfora, uma simbologia que serve para a gente aumentar assim, a compreensão da importância desses dizeres, a gente já viu isso em vídeos passados, mas ele traz as referências para poder pautar, para não sair do imaginário, né? Só do misterioso, e sim trazer aqui para a gente. E eu pautuei aqui, nós pautuamos aqui vários nomes, né? Para que nós possamos, sim, ir mais além, pesquisar. Então, o intuito aqui do grupo de estudo e desses vídeos também é despertar a curiosidade, o conhecimento, para a gente ir em busca desse conhecimento, porque em 30, 40 minutos aqui não dá para a gente aprofundar tanto. Então, trazemos algumas pontuações, mas cada um por nós mesmos temos que ir em busca. E aqui é muito interessante que o livro vai pontuar várias personagens, né, da nossa história, que é ligado à Tábua de Esmeralda, ao cristianismo, à religiosidade, à ciência. É muito legal. Então, primeiro que eu coloco aqui é o Apolônio de Tiana. Ele vai fazer a tradução para o grego. Podemos pesquisar aí sobre o Apolônio, a gente vai ver que tem muita coisa interessante, né, para poder aprender com essa personagem. Geber, o Sir al-Azhar, João de Sevilha, Roger Bacon, são alguns, vamos citar outros mais para frente, dessas pessoas que podemos ir pesquisar, ver a história, saber o que pensou, o que refletia,
e o que a tábua de esmeralda tem a ver com esses nomes, com essas pessoas. É muito legal. Também temos aqui outras, seguindo com as referências, né? Helena Blavatsky, uma filósofa muito envolvida com as teorias, principalmente tibetanas, é muito interessante. Temos aqui a grande pretensão de, possivelmente, em 2025, estar estudando Helena Blavatsky nesse grupo aqui de estudo, que é a nossa pretensão, né? Estudar um pouquinho esses conceitos tibetanos, e a Helena Blavatsky vai estar muito envolvida nisso. Também tem referências desse misterioso Fulcanelli, citando a tábua de esmeralda, os conceitos, né? Tritêmios, Albertus Magnus e até Isaac Newton, que é conhecido como o pai aí da ciência moderna. Ele também cita e também se envolve e é influenciado pelos conceitos herméticos da tábua de esmeralda. Muito legal. A origem egípcia. No livro ele até traz isso aí como uma interrogação. Origem egípcia? Será que é egípcia? E é muito legal. Nós temos que também termos abertura, né, para poder absorver outros conhecimentos, outras visões, outros posicionamentos. Então, na vizinhança lá, foi achado nas vizinhanças de Nag Hammadi, ou Nag Hammadi, que fica no Egito, uma aldeia, foi achada as escrituras, uns papiros, muita escritura, e ali a gente vê também vários conceitos de achados ali ligados à tábua de esmeralda. Então, nós podemos pesquisar sobre Nag Hammadi, ou Nag Hammadi, e a gente vai ver que esses papiros, esse achado por pastores, né, crianças, adolescentes lá que pastoravam as suas ovelhas, acharam ele da importância, e também foi datado logo ali no 1º século, se não me falha a memória, logo no inicinho ali do cristianismo, esses achados no Egito também falando sobre vários conceitos, várias escrituras, vários livros, e é desse Nag Hammadi que a gente vai ter um conhecimento mais profundo do Evangelho de Tomé, por exemplo, que é um evangelho apócrifo, que não está na Bíblia, mas que existia e era vinculado à época após, né, o Cristo, na nossa era vinculado a esses conhecimentos mais voltado meio que esotérico, que é considerado, né, o Evangelho de Tomé é bem esotérico, mas é muito interessante nós termos essa percepção. Tertuliano também, né, os primeiros cristãos a citar esse termo trismegistro. Então, a gente ouve esse termo trismegistro já por Tertuliano. O livro vem referenciando também essa personagem, que é muito bacana a gente ver. Origem egípcia. Então, mais 2 personagens aqui, que é muito bom a gente estudar. Esse Clement de Alexandria, que é muito legal, e também Jean-François Champollion. Muitos nem sabem quem que é Jean-François Champollion, mas ele é muito importante, foi muito importante e é muito importante para o entendimento de uma parte do esclarecimento, né, do hieroglífico egípcio. Então, é ele que vai conseguir trazer esse conhecimento, desvendar, de certa forma, um nível, né, de entendimento. A gente não sabe se nós estamos realmente entendendo profundamente o que está escrito nos templos, nas pirâmides, nas pedras egípcias, se a gente consegue ir adentrar a profundidade mesmo esses conceitos. Possivelmente não, estamos só ali vamos falar assim, bem pertinho da água, né? Nem conseguimos afundar ali, estamos nas primeiras camadas. Podemos também trazer essa analogia da cebola, ainda não conseguimos tirar as outras camadas, mas é esse Jean-François
Champollion, que consegue desvendar essa primeira camada, pelo menos, e daí se cria mesmo o conceito da egiptologia, quer dizer que hoje tem vários egiptólogos só para estudar essa civilização milenar, para poder entender, né, os hieroglifos e entender a vivência e assim sucessivamente. E essa pedra que está aqui, ela está no museu lá de Londres, britânico, e ela foi escrita bem na época de um faraó ptolomaico, né? Nós citamos já de onde que vem essa palavra, essa origem, né? Que era da formação grega, vamos assim falar, trazido por Alexandre o Grande, quando ele conquistou o Egito. E esse Ptolomaico IV, ele escreve essa pedra aí no governo dele, vamos dizer dessa forma, quando ele era o regente, o faraó do Egito, em 3 escritas diferentes com o mesmo texto. Então, é daí que esse Champollion consegue desvendar, depois de muito tempo, 20 anos estudando, tentando, ele consegue chegar ao entendimento que hoje os egiptologista consegue desvendar ou ler uma parte desses hieroglifos. Muito bacana, e é através dele que a gente entende, porque até então eles viam aqueles símbolos, as pessoas iam para o Egito, uma língua morta, ninguém sabia mais o que estava acontecendo, o que era aquilo, então era muito misterioso, né? Essa civilização que sumiu, mas ficou nas pedras, e aí através desse trabalho, desse Champollion, a gente tem noção hoje. O livro vem falar Hermes, lenda, mito ou história? Então, aqui a gente vai ver, estamos sempre aprendendo, né? Nós estamos aprendendo. O livro vem falar que Hermes é associado a um anjo chamado de Metatron. Então, esse anjo Metatron, ele está linkado até aos conceitos judaicos. É um anjo bíblico, vamos assim chamar. E eu, sinceramente, comentei no grupo de estudo que eu nunca tinha ouvido falar sobre esse anjo e só por isso já valeu um aprendizado para mim. Então, pesquisem aí sobre o anjo Metatron. A gente não tem um tempo gigante para ficar entrando em todos os conceitos. E é bem bacana, a gente vai abrindo o horizonte, vai entendendo mais sobre a própria Bíblia, sobre a própria civilização hebraica, judaica, cristã, e até chegar nos nossos dias. Também o livro vem trazendo que faz uma associação, né, com Buda, com Hidras. Então, ele fala que Hermes e Buda é a mesma pessoa, apesar de estarem vivendo, teoricamente, em épocas diferentes. Então, eles vão associando, porque todos eles são considerados condutores de nações, de ideias, e que mudam, né, as concepções da civilização vigente e também as posteriores à época que viveram. Outros vêm falar das origens dos Cavaleiros Templários, lembrando que os Cavaleiros Templários foi uma ordem que nasceu mais ou menos 1000 anos depois de Cristo, para poder, como que eu posso dizer, guiar ou salvaguardar, né, aqueles peregrinos que gostariam de chegar até Jerusalém, na Terra Prometida, para ver Jesus. Então, essa ordem dos Cavaleiros Templários era uma ordem de guerreiros, né, de cavaleiros mesmo, com espada, de guerreiros que defendiam os peregrinos para poder chegar em Jerusalém. E eles, né, têm uma história tudo legal por trás. Também fica aí a dica para quem gosta de história, pesquisar e ir a fundo e tentar entender os Cavaleiros Templários. E alguns falam que os conceitos herméticos, a tábua de esmeralda, podem ter origem aos Cavaleiros Templários, mas a gente sabe que os Cavaleiros Templários vieram muito depois. Igualmente, a maçonaria também cita, né? Todo mundo quer trazer essa figura de Hermes, muito poderoso, para as suas origens. A maçonaria, da mesma forma, também cita a origem de Hermes na maçonaria. Vemos também aqui a palavra que ele traz um conceito de evemerismo no livro, evemerismo. De novo, também no grupo de estudo que fizemos, eu também nunca tinha ouvido falar esse termo, evemerismo,
eu trouxe aqui mais por causa dessas curiosidades, né? Quando eu não ouço falar, eu creio que vários também não têm ouvido, e se as pessoas já conhecem muito bem, relembram, mas para aqueles que não conhecem, é importante a gente poder trazer esses conceitos para ir também ampliando a nossa visão, ampliou a minha, e eu gostaria de compartilhar com todos, né? Que é a filosofia, a interpretação filosófica defendida por Evêmero de Messina, que estava ali no século IV e no século III antes de Cristo, segundo o qual os deuses são personagens humanos extraídos de relatos tradicionais e acontecimentos históricos divinizados pelos próprios homens. Então, teoricamente, esse conceito, né, de evemerismo, que foi ali surgido no século IV ou III antes de Cristo, é que a maioria dos deuses eram pessoas e que nós estamos transformando, divinizando esses próprios homens, e a gente vê isso que é uma tradição religiosa, então, dentro dos nossos irmãos católicos, a gente vê também, né, Pedro, que foi o apóstolo, virou santo, São Pedro, Paulo, que foi um dos seus apóstolos, também virou São Paulo, e assim sucessivamente. Nós temos essa vontade de, ou não é nem uma vontade, mas é uma coisa meio que natural de nós mesmos, né, de deixarmos aquelas pessoas ali como os intermediários, mas apenas mudando de nome. Se a gente for vir pela linha espírita, então nós vamos trazer aqui Bezerra de Menezes, também, que todo mundo cultua, podemos trazer Allan Kardec, porque foi aquele codificador da doutrina, podemos trazer Chico Xavier, que fez uma excelente obra e deixou centenas de livros maravilhosos escritos para que nós possamos nos guiar, assim como o livro da Tábua Esmeralda foi escrito lá no passado por um grande sábio. Muito interessante. Então, o livro ele vem trazer assim, quem que foi influenciado pela Tábua de Esmeralda. Então, se a gente só olhar os nomes que estão aqui nessa pequena lista, a gente vai ver que ela teve uma influência muito grande, né? O livro vem falar de Leonardo da Vinci, Isaac Newton, que nós já citamos, Kepler, Paracelso, Copérnico, né? Lembrando que o Copérnico a gente estuda na escola de iniciação no segundo ano, que vai falar sobre a teoria do Sol ser o centro aqui do nosso sistema e não a Terra, como se acreditava no passado, né? Influenciou até a psicologia junguiana. Então, Carl Jung também foi tocado e tem vários livros, ele até escreve livros, né, sobre o Red Bull, que é um deles, escreve livros sobre, e tem, né, não sobre, mas é que tem traços, que tem influência da Tábua Esmeralda. Então, quando a gente vai ver lá no livro dos Hebreus, né, na Gênese, nós já vemos citações muito interessantes. Então, na Gênesis, capítulo 4, verso 17, vai falar sobre Enoque. E conheceu Caim e a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. Então, é a citação de Enoque na Bíblia que a gente tem hoje. Apesar de não ter o livro de Enoque, eles citam Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Como os nossos estudos aqui, a gente sempre gosta de fazer esse cruzamento, né, entre o conhecimento que está na Bíblia do Velho Testamento, que nós estamos chamando aqui de hebraico, do Novo Testamento, que nós estamos chamando de cristão, mais as teorias espíritas, pelos conhecimentos herméticos citados na Tábua Esmeralda e também citados no outro estudo que nós finalizamos, que era do livro O Caibalion. Muito interessante. Até no Novo Testamento, a gente vê que também se cita, né? Paulo, quando foi escrever a carta aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 5, ele fala o seguinte: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Segundo os textos bíblicos, Enoque
andou com Deus e agradou a Deus. Então, quando a gente, pelo menos eu trago isso para o meu entendimento, eu creio que Enoque andando com Deus é trilhando as suas leis, andando de acordo com as suas leis, e aí você agrada a Deus porque está andando nessas leis. Muito interessante. Nós estudamos aqui a história na parte 1, né, do livro, da página 6 à página 34, estudamos esses novos conceitos, né? Aqui foi aquela provocação que eu falei da semana do vídeo passado, do encontro passado, de já ter ouvido falar do livro de Enoque, saber quem que era Enoque. Aqui nós já vimos, tiramos as dúvidas, já sabemos pelo menos um pouquinho a mais sobre essa personagem bíblica. Fizemos também a partilha, né, do nosso encontro, quando nós estamos estudando em grupo, quanto estou aberto para conhecer novos conceitos e conhecimentos. Às vezes a gente se fecha, né, e não está aberto, e lá cada um opinou de alguma forma, contribuiu de alguma forma sobre isso. E o próximo estudo agora, nós vamos estudar literalmente as escrituras da Tábua Esmeralda. Então, a Tábua Esmeralda, ela tem, dependendo da tradução, de 13 a 15, vamos chamar assim, instruções ou versículos ou itens ou princípios. A gente pode dar o nome que a gente quiser. E nós vamos estudar agora, no próximo encontro, o item de 1 a 5. Então, uma outra reflexão existe o telesma, né, em nossos estudos, quer dizer, telesma, o que será que significa isso? São palavras diferentes, porque é a palavra que estão sendo utilizadas no livro que nós estamos estudando, né? Telesma, segredo, existe segredo? Será que existe algum tipo de segredo dessa tábua esmeralda que a gente está vendo? Será que tem segredo? Né? Pensar um pouco nisso, refletir sobre isso. Mas o exercício prático mesmo é o que eu estou fazendo com os conceitos que eu estou estudando, que eu estou aprendendo a semana, vídeo a vídeo. Quem não está vindo no grupo, mas está acompanhando pelos vídeos, o que eu faço com aquilo que eu vou adquirindo de conhecimento, de conceitos no meu dia a dia? Ou eu estou deixando ali, vi, larguei ali. Vou ouvir uma palestra, uma preleção, uma aula, vou na igreja, vou no templo umbandista, vou na casa espírita, aprendo algo e faço o que com tudo isso? Então, é essa reflexão que o grupo de estudo aqui, que nós estamos propondo a refletir durante o estudo dos itens de 1 a 5 da Tábua Esmeralda. E é isso aí, gente. Até o próximo encontro, o próximo vídeo. Fico muito feliz de estar aqui com todos, compartilhando uma pequena contribuição desses conhecimentos herméticos que nós estamos estudando também, aprendendo junto, vendo conceitos junto. É com muita alegria que fazemos isso, com muita disposição, para que possamos, de alguma forma, utilizar isso no nosso dia a dia, utilizar esses conceitos para aprimorar o nosso conhecimento, conhecermos a nós mesmos melhores e assim melhorarmos as nossas palavras, os nossos sentimentos e as nossas ações. Agradeço muito, muito, muito vocês estarem comigo até agora. Que Jesus sempre possa abençoar os nossos esforços e que todos nós possamos ficar na paz de Deus. Meu grande beijo a todos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.